Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós iremos falar a lição 3, tá bom? É a lição dos jovens, Moisés, um líder de oração. Então, aqui está assim, ó, a síntese da lição. Moisés foi um líder com que se destacou pela forma como se relacionava com Deus, né? A Moisés, ele foi um líder que ele se aproximava muito de Deus por meio da oração. Ele tinha um contato muito grande com Deus, na qual a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, né? Então aqui, ó, a introdução. Nesta lição, veremos que o nível de intimidade de Moisés com Deus era ímpar. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes. De salvo das águas foi ao palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia, escolheu abrandar o sofrimento de seu povo. E da simplicidade do pastoreiro de ovelhas, tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Este é Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Reflita acerca do exemplo de Moisés. Busque um relacionamento mais íntimo com Deus e descubra um dos segredos, né, para se ter a vitória. Então Moisés, ele conversava muito com Deus, clamava muito a Deus, né? No início da história, a gente vê que ele foi salvo, né? A mãe dele guardou ele, porque Faraó decidiu matar todos os meninos, porém a mãe dele escondeu ele por 3 meses, né? Na casa dela, mas depois ela não podia mais ocultar aquela criança, então ela precisou tomar alguma decisão, né, Joquebede. Então ela pegou e colocou ele num cesto, né, e colocou no rio Nilo. E nisso a filha de Faraó, né, as empregadas viram Moisés e ele acabou sendo criado, né, como um príncipe egípcio. Então aqui, ó, Moisés fala com Deus, um homem experimentado. Quando nos referimos a Moisés, falamos sobre um homem com uma vasta experiência nas mais diversas áreas da vida humana. Ele foi nascido escravo, depois foi adotado, né, por uma princesa egípcia e morou no palácio por muitos anos como um membro da realeza. Estudou com os maiores mestres da antiguidade e ainda jovem já era um erudito e muito talentoso. Vivendo no palácio, sentiu o coração apertar ao constatar o sofrimento do seu verdadeiro povo. Após um triste episódio, retirou-se para o deserto e, com as ovelhas e as cabras, aprendeu sobre cuidado, mansidão, paciência e simplicidade. Achava que sua vida tinha chegado ao ápice, mas estava equivocada. Então Moisés ele cresceu, né, no ambiente egípcio com a cultura muito elevada, com muitos estudos, né? Por isso ele escreveu os primeiros livros da Bíblia também. E depois, na fase adulta, né, ele vê um egípcio maltratando, né, um escravo hebreu. E nisso ele toma as dores, né, e ele acaba matando aquela pessoa e ele foge com medo, né, de ser morto também. Então ele acaba se afastando, conhece, né, outras pessoas longe do Egito e ele começa uma nova vida, né, digamos assim. Mas Deus chama Moisés para uma grande missão, que é a libertação do povo de Israel, né? Porque o povo hebreu estava sofrendo muito, muito mesmo, né? Debaixo do jugo dos egípcios. Então aqui na lição vai estar falando: do meio da sarça que ardia, o grande Eu Sou chamou para uma missão de grande relevância: conduzir o povo de Israel em liberdade e segurança até a terra prometida. O início da grande história começa entre as pragas no Egito e as constantes negativas do faraó. Ele vivencia com temor o abrir do Mar Vermelho, a água brotar da rocha, as vitórias bélicas de um povo fraco sobre experimentados guerreiros no deserto, o pão que caía do céu, a nuvem que cobria de dia e
noite pelo desafiador deserto. Esse foi Moisés, um homem, mesmo vivendo tantas histórias, teve a ousadia e o privilégio de falar com Deus face a face. Então Moisés ele acaba experimentando, né, muitos milagres. Ele acaba vivenciando muitos milagres juntamente com o povo de Israel. As pragas do Egito, né? Porque o faraó endurece o seu coração. E toda vez que o faraó diz não, Deus manda uma nova praga para o Egito. Então, ele vê a abertura do Mar Vermelho, né? Ele vê a água saindo da rocha, ele vê pão caindo do céu para alimentar o povo hebreu no deserto. Então Moisés ele passa por muitas situações, né, com Deus, com o povo. Então ele foi um homem experimentado, ou seja, ele teve uma vida bastante rica, digamos assim, com Deus, com a cultura egípcia, a cultura hebreia, né? Um povo obstinado. Na oração que estamos estudando nesta lição, Deus fala algo a Moisés que descreveria uma grande dificuldade para a missão de levar os israelitas até a terra prometida. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma no caminho. O que significa a palavra obstinado? Por um lado, obstinado denota alguém perseverante e determinado, mas não é nesse sentido que o texto busca transmitir. Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa acerca dos hebreus, que os descrevem como porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Ou seja, o povo hebreu era um povo de duro coração, né? Obstinado, é um povo desobediente, um povo inflexível, um povo, né, que muitas das vezes tinha muita incredulidade, muita murmuração, né? O povo ficou 40 anos no deserto por conta de murmuração, do coração duro daquele povo. Então, uma das maiores dificuldades de Moisés foi ter esse povo para liderar, né? Um povo de duro coração. Esse era o povo conduzido por Moisés. Imaginem os desafios diários enfrentados pelo grande líder, só com muita oração mesmo, né? Quem está na frente de trabalhos, né, das igrejas, grupos cristãos, a pessoa precisa muito de oração, né, por si mesmo e pelo próximo, porque tem situações que só Deus na causa, né? Só a oração mesmo para ajudar determinadas pessoas que são duras, né, com o coração obstinado. Um líder de oração. Nesses momentos, Deus o consolava, fortalecia e direcionava Moisés, apresentando as soluções para as mais diversas dificuldades. A oração tem esse maravilhoso papel. É no diálogo diário que Deus nos ouve e aquieta nossa alma aflita. Desafios colossais não resistem aos efeitos de uma vida de oração aos pés do nosso amado Pai. Vai falar que Moisés, ele era um grande homem de oração, né? Ele tem um momento que Deus fala que não vai com o povo, e Moisés fala que se Deus não fosse com ele também não iria adiante, né? Que ele precisava da presença de Deus para a vida daquele povo, né? Moisés sabia a importância da presença de Deus em nossas vidas. Então Moisés, ele era muito íntimo com Deus em oração. Deus fala com Moisés face a face, como a um amigo. A forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. O texto bíblico nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face, da mesma forma como nos dirigimos aos amigos mais chegados. E é esse relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, uma relação onde possamos conversar abertamente e convictos de que o Pai ali está, o percebamos, pronto a ouvir-nos e também a tocar os nossos corações com a sua vontade. Porém, enfatizamos a necessidade de orarmos a todo o tempo e amarmos a Deus com todas as nossas forças.
Então Deus ele almeja, né, ter um relacionamento conosco, ter um relacionamento íntimo no sentido de oração, no sentido de comunhão, de amor. Então Moisés ele é um exemplo disso, né? E assim como Moisés ele conversava diariamente com Deus, a gente também precisa conversar, né? A gente precisa orar, abrir o nosso coração, né? Deus afirma que conhece Moisés pelo nome, né? Ou seja, a tamanha intimidade que Deus tinha com Moisés, de tantos hebreus, tantas pessoas, Deus conversava, né, com Moisés. E aqui está falando na lição que a gente não precisa encontrar palavras bonitas, palavras muito cultas para se dirigir com Deus, né? Basta a gente orar com sinceridade, orar com o nosso coração. Se quiser falar palavras bonitas, né, a pessoa pode até falar, mas que não venha tirar o foco, né, daquilo que você realmente quer dizer para Deus. Porque as palavras, a gente precisa usar as palavras que expressam melhor a nossa alma, né? Então não precisa ser uma palavra tão culta, tão distante da nossa realidade, né? Para se conversar com Deus. Aí aqui na lição tá assim, ó, conheço-te por teu nome. Êxodo 33:12. Moisés, em seu diálogo, na busca pela presença divina, faz menção da expressão conheço-te por teu nome. Essa é uma fala que faz referência a algumas passagens bíblicas e nos revela um fato de grande relevância. Deus conhece os seus, né? O termo conheço-te, utilizado nessa chave bíblica, tem um significado diferente do verbo conhecer. Enquanto o verbo nos remete ao ato de perceber ou identificar a existência de algo, a chave bíblica nos impele a uma compreensão mais profunda acerca de alguém. Ou seja, Deus afirmou, Moisés, eu te conheço, né, pelo seu nome. Então mostra que Deus realmente conhecia aquela pessoa, né, conhecia Moisés. E aqui na lição está falando que nós jovens, né, os jovens devem almejar intensamente a bênção de Deus nos conhecer, né? Tem uma passagem na Bíblia, que é no Novo Testamento, da mulher do fluxo de sangue, que ela toca em Jesus, né? E Jesus, ele está sendo apertado por multidões, muitas pessoas o tocam. Só que quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus ele fala que ele sentiu algo diferente, né? Ele sentiu que dele saiu virtude. E ele fala assim, olha, alguém me tocou. Aí Pedro fala, mestre, a multidão te toca e te aperta, né? Como que você fala que alguém me tocou? E Jesus fala, não, eu falo que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, de Jesus saiu poder para a vida daquela mulher, porque aquela mulher tocou com fé em Jesus, né? Então, a gente precisa tocar em Deus no sentido da oração, no sentido de querer realmente conhecer a Deus, ser conhecido, né, por Deus. E aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente, ou seja, multidões estavam tocando em Jesus, mas Jesus sentiu o toque daquela mulher. E assim deve ser em nossas vidas. A gente precisa tocar em Deus de uma forma diferente, né? Chamar a atenção de Deus para nossas vidas por meio da oração, da adoração, do louvor. A gente precisa chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Então aqui está falando, ó, nos inspira ou nos constrange. Quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Esse relacionamento nos inspira ou nos constrange, nos alegra e motiva-nos a orar e buscar ainda mais da presença de Deus, ou nos deixa constrangidos pelo pouco que fazemos em nosso dia a dia para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com Deus. Desejamos ardentemente que a resposta de cada um de nós seja sempre inspira e constrange ao mesmo tempo. Ou seja,
A gente fica comovido, né, com o relacionamento de Deus com Moisés, e será que o nosso relacionamento com Deus também está inspirando a nós mesmos, inspirando outras pessoas? Será que a gente está sendo motivado, né, por essa intimidade com Deus, ou que está tendo alguma falha na nossa comunicação com Deus, né? Então a gente precisa se inspirar cada vez mais em Deus, almejar cada vez mais a presença de Deus, almejar cada vez mais ter um relacionamento, né, de oração com Deus. Moisés roga a Deus pela sua presença. Sede por Deus prioridade. Moisés fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa fala mostra alguém que tinha clareza de suas prioridades. Ou seja, uma das prioridades de Moisés era a presença de Deus na vida dele, certo? E na vida do povo. Ele sabia que se Deus não fosse com ele, com certeza aquele povo ia perder as guerras, com certeza aquele povo iria morrer, com certeza algum mal alcançaria aquele povo, mas ele tinha muita sede da presença de Deus, né? E é o que falta em muita gente, falta muito a sede pela presença de Deus. Moisés, aqui está falando assim, ó, caro jovem, quais são suas prioridades? Qual o tesouro da sua vida? A Bíblia nos afirma que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, né? Será que você que é jovem, seu coração está desejoso de buscar a presença de Deus? Ou está, né, nas coisas aqui da terra, só na terra, né? A gente deve almejar também as coisas celestiais. Moisés queria a presença vivida de Deus por completo em sua vida e experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado na história de Israel. O povo queria a bênção, o líder que orava queria o próprio Deus. Qual é a sua escolha? Né? Será que nós que nos aproximamos de Deus, nós queremos só as bênçãos que Deus tem a nos oferecer, ou nós queremos Deus para a nossa vida? Né? Nós devemos querer Deus para a nossa vida. Me verás pelas costas, né? Aqui mostra a passagem quando Moisés pede para ver a presença de Deus, e Deus afirma que não vai ver face a face Deus por completo, né? Mas ele vai ver Deus pelas costas, né? E que já seria o suficiente para Moisés ver ele, porque se visse ele por completo, né? Moisés não suportaria, o corpo de Moisés não aguentaria ver Deus, né, por completo. Então essa é a lição, e aqui está falando na lição, na conclusão no final: busquem por momentos cada vez mais significativos de oração e se permitam experimentar tudo o que Deus tem a nos oferecer. Façam com que seus relacionamentos com o Pai amado sejam prioridade em suas vidas. O fruto dessa decisão serão incalculáveis, né? Que venhamos dedicar do nosso tempo à oração, que futuramente, né, e no presente nós iremos colher os frutos, né, dessa oração, dessa escolha, que venhamos igual Moisés, ter sede, né, da presença de Deus, querer almejar cada vez mais a presença de Deus para nossas vidas, né? Então fica aí, gente, com essa palavra, tá bom? Tchau!